Muito bem, meus amigos do canal Mente Viva, Coração Saudável, Alma Salve. Estamos aqui com Kumbani de Kumbana. O tema de hoje é o que fazer quando não achamos respostas para as nossas perguntas. Por favor, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Assim o canal cresce e traz mais novidades que nos ajudam a manter nossa mente viva. Então, o que fazer quando não achamos respostas para as nossas perguntas? De que perguntas estamos falando? Por exemplo, por que Deus não responde meus pedidos? Que mal eu fiz para passar por isso? Por que ela me abandonou? Ou ele me abandonou? Por que isso tudo só acontece comigo? O que ele tem que eu não tenho a ponto de me trocar por ele? E se eu tentar de novo e não dar certo? Quando a minha vida vai parar de ser um pesadelo? Uma vergonha? Quer dizer, aqui estamos a falar de perguntas que a gente se faz em situações diferentes, não é? Em várias situações diferentes. Estas perguntas, em formas de dúvidas, muitas vezes apontam para insegurança, falta de conhecimento, de amor, pertencimento, esperança, principalmente fé. Por outro lado, algumas são movidas por sentimento de culpa, arrependimentos e vergonha. Outras são mesmo por falta de coragem. Queremos justificar a falta de coragem colocando dúvidas. Por exemplo, quando pergunta, e se eu tentar de novo e não dar certo? Queremos justificar nossas vergonhas, nossos arrependimentos, quando colocamos perguntas como, por que ela me abandonou? O que ele tem que eu não tenho a ponto de me trocar por ele? Então, são perguntas que em algum momento são movidas por arrependimentos, vergonhas e falta de coragem. Em suma, são perguntas que tomam lugar na mente geralmente quando estamos perante crises. São perguntas que a gente coloca quando está em crise. A crise pode ser emocional, intelectual, social, política, econômica. Emocional são esses relacionamentos entre duas pessoas. Intelectual, questão de conhecimento na ciência. Colocamos dúvidas em coisas que não entendemos. Por exemplo, como é que Jesus ressuscitou de uma pessoa? Quando tentamos entender isso cientificamente, não tem um contexto que se adequa. Crises sociais, estamos a falar de doenças, guerras, isso envolve política, economia, quando não estamos bem financeiramente. Então, são situações dessas que colocamos essas perguntas, mas em suma, quando estamos em crise. Vamos ver essas perguntas. Por que Deus não vem parar com as guerras, ciclones, terremotos, doenças e fome no mundo? Você nunca se fez essa pergunta? Quero acreditar que já se fez alguma vez. Eu, pelo menos, me fiz. Por que Deus permite tanto sofrimento das pessoas se Ele ama as pessoas? Aprendemos que as pessoas foram feitas à imagem de Deus. Então, por que Deus, que fez as pessoas à sua imagem, deixa essas pessoas sofrer? Por que Deus não destrói o diabo e todo o seu poder de uma vez por todas? São perguntas que a gente tem se colocado e tenho certeza que dificilmente temos tido respostas. Na verdade, são perguntas de desespero. É normal ter esse tipo de questionamento, até certo ponto, claro. No entanto, este pode ou não se tornar problema dependendo do que a gente faz com essas dúvidas. Olha, como eu dizia, são perguntas de algum momento de desespero. Elas podem ser úteis, podem ser boas, mas até um certo ponto. Há um momento em que elas deixam de ser boas. Então depende do que a gente faz quando essas dúvidas, essas questões sobem à nossa mente. Tendo certeza que você já teve um ou mais desses questionamentos, a pergunta que te coloco agora é: conseguiu alguma resposta? Uma daquelas perguntas ou uma outra relacionada que já se colocou, teve alguma resposta? Bem, se teve, peço para deixar nos comentários deste vídeo. Muitas das vezes não temos resposta dessas e outras perguntas. O que segue agora é: o que você faz quando não acha resposta? Por que Deus não destrói o diabo e todo o seu poder de uma vez por todas? Você consegue a resposta dessa pergunta? E quando não consegue, o que faz? Continua insistindo a pergunta, gastando energia da sua mente? Simplesmente desiste da pergunta e continua com a vida? Desiste da pergunta só, deixa para lá. E continua com a vida? Não sei. Não trago aqui um guião para você seguir. Apenas uma oportunidade para você refletir sobre o que for útil para ti. Por outro lado, só trago ideias para manter a sua mente viva. Este é o canal Mente Viva. Algumas razões que nos fazem não termos respostas de certas perguntas são: perguntas erradas ou mal elaboradas. Perguntas elaboradas em contextos inadequados. Por exemplo, eu aqui na questão de contexto considerei tempo, espaço e motivo. Vamos perceber mais adiante
do que isto quer falar. Com estes 2 pontos, quero deixar apenas um conselho que pode ajudar-te, assim como me tem ajudado. Olha, quando não achamos resposta para a nossa pergunta, no meu ponto de vista, é preciso rever a pergunta, porque esta pode estar errada. Imagine só, tentar encontrar a raiz quadrada de um número negativo. Não existe. Alguém pode dizer sim, a resposta de raiz quadrada de menos 8 não existe. Mas a questão é, por que vai levar tempo a tentar calcular para até descobrir que não existe? Quer dizer, você simplesmente está a procurar uma resposta porque você está a tentar encontrar, atenção, está a tentar encontrar a raiz. Só mais tarde é que vai perceber que não existe. É como tentar escalar o Monte Binga de bicicleta. É impossível. O Monte Binga tem mais de 2.000 metros de altitude. Está em Chimoio e Manica. Você de bicicleta tentando escalar aquele monte. Então, por que vai percorrer aquele primeiro quilômetro? Ou aqueles primeiros 100 metros? Porque os primeiros 100 metros podes conseguir, aliás, se esforçar. Mas por que gastar essa energia? Se mais adiante não vai avançar. Já imaginou alguém tentar fazer andar ou falar um bebê de 4 meses? Não faz sentido. Vai perder tempo em vão. No fim, a criança não vai falar. Então, é preciso ver se a pergunta é boa ou não, está correta ou não. Porque em algum momento perdemos tempo por perguntas erradas. A outra situação é a questão do enquadramento. Quando falo de enquadramento, você pode ter uma boa pergunta, mas num contexto errado. Ou seja, pode não estar no lugar certo, no momento certo, ou no contexto certo. Ou, aliás, ou não ter o motivo certo. Vejamos, quando falo do lugar, por exemplo, perguntar como Deus ressuscitou Lázaro na aula de física ou biologia. Olha, vocês estão aí a falar de moléculas, de células, de partículas, substâncias. Estão a tentar interpretar a constituição da matéria. E então te surge essa dúvida, no meio da sala de aula de física ou biologia. Como é que Deus ressuscitou Lázaro? Amigo, vai procurar uma sala onde se discute questões de teologia, de religião, ou vai numa igreja, pegar uma Bíblia, vai lá ter a resposta, não na aula de física ou biologia. O lugar está errado. Quando falo de momento impróprio, vamos lá questionar se o amor que teu namorado afirmava ter por ti era verdadeiro depois de se separar de ti porque o traiu. Imagine você está namorando alguém, ou uma pessoa, uma menina, ou uma senhora está namorando um homem. Depois, aquele homem descobre que a mesma senhora namora outro homem. Ele deixa ela. Ela, na tentativa de implora pelo perdão. Ele recusa. Então começa a perguntar: então aquele amor que você dizia sentia por mim, será que é verdadeiro? Se é verdadeiro, por que não me perdoa? É um momento impróprio para isso. Se quer saber se ele te ama de verdade ou não, arranja um espaço quando estão bem. Ou, caso ele te deixe sem nenhuma razão, de repente conheceu uma outra senhora, ele está a deixar, aí sim, pode perguntar: agora, e eu? Aquelas promessas, aquele amor, hoje que está-me a deixar, está-me a trocar por outra pessoa. Agora, se você traiu, ele não quer te perdoar, depois você pergunta: será que aquele amor que sentiu por mim é verdadeiro? Não tem nada a ver, é um momento impróprio para isso. A pergunta está certa, mas no momento errado. Vamos ver. A questão de motivos, quando falo de motivo, imagine este exemplo. Um filho de 15 anos perguntando ao pai como evitar gravidez indesejada. Uau! Eu gostaria que meu filho pudesse me perguntar isto. Papá, como evitar uma gravidez indesejada? É muito bom falar dessas coisas, dar esse tipo de educação aos nossos adolescentes. Mas vamos lá ver o motivo que fez o menino a levar esta questão, a ter essa questão ou a colocar a questão ao pai. Tudo porque já começou a namorar uma menina de 13 anos. O menino começou a namorar uma menina. Pretende se envolver sexualmente, mas tem medo de gravidez. Tem medo de correr risco de engravidar. Então ele vai ao pai e pergunta: papá, como prevenir gravidez? O pai pode explicar: use preservativo, ou a senhora também pode fazer o planeamento familiar, pode usar o implante, o DIU, DEPO, pílula. Muito bem. Mas a pergunta é o motivo que levou o menino a colocar essa pergunta. Imagina o pai explica hoje. O menino amanhã chega, aplica aquela explicação. Mais tarde o pai descobre que o menino está a namorar aquela menina. E percebe que aquela pergunta daquele dia, afinal, foi porque está a namorar uma menina. Vai gostar do rapaz ter colocado a questão?
Claro que não, mas a pergunta foi muito boa naquele momento, mas tratava-se de motivos errados. Qual é o motivo que te faz você desejar que Deus acabe com o diabo? Que Deus acabe com o sofrimento? Qual é o motivo que te leva você a questionar o amor do teu parceiro? Não é provocar o teu parceiro ou a tua parceira, e depois esperar que ela prove que te ama de verdade. Os motivos não estão certos. Agora que estou a falar disto, a lembrar de uma menina de 4 anos, é filha do meu amigo mesmo, Cláudio Bires, é da Beira. Estávamos aí assistindo ao filme e viu o avião ali iniciando um voo. Então pergunta: papá, como é que avião voa? Disse: o quê? Disse: como é que avião voa? Eu pergunto assim agora: como é que avião voa? Pode me responder isto nos comentários do vídeo? Bem, a mim pode tentar resumir, porque tem 2 motores, aqueles motores giram tipo ventoinha, criam um fluxo de ar, uma pressão debaixo das asas e acabam anulando as forças de gravidade do avião. Mas para mim, que sou adulto, que entendo um bocadinho, pode tentar me explicar. Imagine para aquela menina de 4 anos, como é que vai te explicar? Estás a tentar imaginar que resposta deu. E você, qual é a resposta que daria? É complicado. Mas a resposta existe, de como é que o avião voa. Mas é um momento impróprio. Um momento olhando a idade da menina. Ainda não está na altura boa para esse tipo de perguntas. Então, temos que aprender a evitar perguntas desse tipo. Por que Deus não acaba com a miséria? Por que meu namorado não me perdoou? Por que tanto sofrimento na minha vida? Que mal eu fiz para merecer isso? Dependendo de cada situação que estivermos a viver, há perguntas que temos que evitar. Porque só nos consome energia que podíamos usar para coisa outra. Nos consome nossa energia em vão. Depois não nos resultam em nada. Trata-se de perguntas de julgamento. Algumas de autocondenação. Só fazemos essas perguntas para julgar, para nos condenar ou condenar as pessoas. São perguntas que vêm para tirar o valor das pessoas, para tirar o sentido das coisas, para tirar o sentido da vida. Quando você diz por que Deus criou o mundo, permite que haja guerras, haja fome, haja doença, então você está a dizer que Deus então não devia criar a vida. Esse tipo de perguntas tiram-nos a autoestima e podem nos levar à ansiedade, à depressão e outras doenças mentais. Cuidado de desenvolver ansiedade, perder sono por uma pergunta que está mal elaborada ou não vai ter resposta porque está mal enquadrada. Ter depressão. Toda hora, por que minha mãe morreu cedo? Por que meu pai me abandonou? Por que meu pai não me assumiu? Por que minha mãe foi me deixar na rua quando nasci? Meu marido me deixou, minha esposa. Por que isso está acontecendo comigo? Por que não consigo emprego? São perguntas que vão nos causar depressão, ansiedade. Então é preciso saber administrar devidamente essas perguntas. Eu não estou a dizer para desistir delas. Vimos lá no princípio. Ou continua a insistir na pergunta ou desiste dela. Eu não opto pelas duas opções, mas aconselho a usar o discernimento para administrar a sua pergunta. Há casos em que pode continuar a insistir com a pergunta, há casos em que pode desistir da pergunta, mas também é preciso aprender a dar tempo ao tempo. Quando você tem a pergunta, avalie se a pergunta está certa, avalie se está bem enquadrada, no momento próprio, lugar próprio, por bons motivos. Se isso estiver tudo bem, então aprenda a dar tempo. Haverá resposta para a sua pergunta. O próprio Deus, em vários momentos, reitera a questão de paciência. Autores como Augusto Cury, estrelas como Gabriel Júnior aqui em Moçambique, grandes líderes como Nelson Mandela, ensinam-nos a ter paciência, acompanhada de esperança, perseverança e fé. Sabe qual é a história de Gabriel Júnior para hoje estar no patamar onde está? Nelson Mandela ficou preso 27 anos. A busca da independência, a procura de acabar com o apartheid. Você aguentaria 27 anos preso para resolver seus problemas? Aguentaria ficar 27 anos lutando por amor de uma mulher, de um homem? 27 anos à procura de um emprego? Ele estava 27 anos à procura de liberdade do povo, não só dele. E você? Dos teus só problemas pessoais, só seus. Aguentaria 27 anos. E imagine problemas do teu vizinho, do teu amigo, do teu tio.
Então é preciso aprender a ter paciência. Algumas perguntas simplesmente não achamos a resposta porque nós queremos daqui para aqui. Mas nós aprendemos por vários momentos. Jesus Cristo também ensinou que Deus não segue a nossa vontade. Aliás, Ele segue, mas no momento próprio. Ele te dá a resposta no momento próprio. Então temos que aprender a ter paciência. As coisas vão se desvendar. Vamos ter resposta de tudo no momento próprio. No filme de Chuck Norris, O Homem do Presidente, o vilão daquela história diz: tudo é possível com uma motivação certa. Tudo é possível. Então, se é uma situação, quer uma resposta, calma, vai ter sua resposta. Não faça pressão, senão você mesmo vai ter ansiedade, depressão. Não faça pressão, mas garanta que esteja devidamente motivado, que a resposta daquela pergunta venha, porque a pergunta tem uma boa motivação. Há de haver resposta. Tem um ditado também que diz: quando Deus diz não, diga obrigado, Ele sabe melhor. Sim, o Deus, quando você coloca uma pergunta, Ele não te responde. Ele está a deixar porque aquilo não é o momento próprio. Então aprenda a ter paciência. O que eu quero dizer é que quando você tem uma pergunta, avalie se a pergunta está certa, está no momento próprio, contexto próprio. Se ver que isso está tudo bem, então guarde a sua pergunta. Com o tempo suficiente, todas as perguntas são respondidas. Temos que aprender a ter paciência e evitar pressionar as coisas só para responder às nossas inquietações. O mundo não gira em torno de nós. Nós é que giramos em torno do mundo. Nós é que dançamos a música do mundo, não é o mundo que dança a nossa música. Então temos que aprender a ter paciência. Temos que saber administrar nossas inquietações, nossas dúvidas, curiosidades, nossas perguntas. Senão vão nos causar ansiedade, perder noite. Mas por quê? Por quê? Por quê? Como? O que fiz? O que fiz de mal? E isso nos tira sono, nos tira sossego, nos tira boa saúde. E enfim, peço para deixar um comentário, inscreva-se e ajude o canal a crescer. Compartilhe o vídeo. Se gostou, peço para curtir e deixe seu comentário. Obrigado, até mais.